Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes do 4º Encontro Brasileiro dos Observadores de Cometas. Aqui quem está falando é o professor Alberto Silva Bessa, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, campus de Feira de Santana. O meu trabalho é intitulado A Atividade de 119 Cometas. Para começo de conversa, acho que as pessoas devem ter estranhado, porque o título original do meu trabalho era 120 cometas. Esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele acabou virando um artigo publicado numa revista internacional, na Monthly Notes of Royal Astronomical Society. E esse trabalho ele passa por uma atividade, um processo chamado peer review, né, que é a revisão por pares. E durante uma das fases de revisão, eu acabei percebendo que um dos cometas que tinha sido analisado ele tinha dados de natureza diferente. Então, eu acabei excluindo. Então, essa é a razão de o título estar 119 no lugar de 120 cometas. Sem mais delongas, primeiro, a motivação do trabalho. Né? A motivação do trabalho ela é bem simples, porque a gente tem uma diferença dramática da quantidade de objetos de dois tipos, de corpos menores de sistema solar de dois tipos, que são os asteroides e cometas. Essa página que eu estou mostrando para vocês é do Minor Planet Center, que ele coordena ou reúne, né, e determina as órbitas de corpos menores do sistema solar, como asteroides, cometas, planetas anões, transneptunianos e assim por diante. Então, a gente consegue perceber que no momento que eu gravei essa apresentação, dia 20/11, você tinha conhecidos 1.305.669 asteroides conhecidos, né? Minor planets. E até hoje, você com órbita bem definida, você tem alguma coisa como 4.593 cometas. Ou seja, é uma parcela muito pequena de objetos dessa natureza conhecidos, né? E a parcela de dados efetivamente conhecidos, né, ou seja, de cometas que foram bem observados e caracterizados fisicamente, é muito menor ainda. Quando eu falo caracterizados fisicamente, além de determinar a órbita, determinar parâmetros físicos do cometa, como, por exemplo, do que ele é feito, como qual as dimensões de seu núcleo, o período de rotação, orientação do eixo no espaço, e assim por diante. Isso é muito pouco conhecido. Para falar a verdade, se você for analisar os trabalhos publicados todos os anos, normalmente eles analisam um cometa ou dois cometas no máximo. Né? Ou seja, um cara publica um artigo com um cometa e analisa as observações que tem. E essas observações normalmente são feitas em janelas muito restritas. Normalmente, um astrônomo amador pode apontar para o objeto que quiser, na hora que quiser e tiver disponibilidade. Né? É uma coisa que não é a realidade de um observatório profissional, onde você só pode apontar durante um intervalo de tempo muito restrito. Então, isso limita muito o resultado que eles obtêm. Né? Ou seja, se a gente não tiver uma taxa de amostragem razoável, muita informação é perdida. Né? E, nesse contexto, eu analisei dados que foram obtidos de mais de uma centena de cometas que foram obtidos justamente por um astrônomo amador, que é um dos coautores do trabalho. Né? O nome dele é Alphonse Dips. Ele é um astrônomo amador belga que tem um observatório privado na cidade de Ouimen, na Bélgica, no norte da Bélgica. Ele conta com um instrumental bem modesto, se você comparar com observatórios profissionais. Mas, para os objetos que ele se propõe a observar, é bastante adequado. Então, o telescópio que foi utilizado para coletar os dados desse estudo foi um telescópio refrator, né, de 20 centímetros de abertura e uma distância focal de em torno de f6 ou 8, uma coisa desse tipo. E equipado com uma câmera CCD, que não é das mais modernas, é uma câmera SBIG ST10, né, que foi fabricado, começou a ser comercializado no começo dos anos 2000, né? E essa câmera, a radiação que é captada pelo telescópio é filtrada por filtros G e R, do sistema RGB.
quando eu falo sistema RGB, muita gente já pode torcer o nariz, dizendo que não são filtros fotométricos. De fato, não são filtros fotométricos, são filtros que são mais adequados para você obter imagens de objetos celestes, né? Imagens contemplativas. Mas a gente está trabalhando com dados, uma amostra homogênea de dados. E as comparações que são feitas nesse trabalho são feitas dentro dessa amostra. Então, não há nenhum problema em relação à banda espectral que é utilizada, certo? Vamos partir agora para os resultados que foram obtidos. A gente analisou, mais ou menos, alguma coisa com pouco mais de 2.500 magnitudes de 119 cometas que foram observados nesse observatório de OMS entre 2011 e 2020, né? O que foi feito no trabalho? A primeira parte do trabalho foi tentar definir qual seria a faixa de magnitude dos cometas que eu poderia considerar que minha amostra é completa. Porque um dos maiores problemas que você tem na observação de qualquer objeto astronômico é o bias observacional, que você tem a tendência natural a observar objetos sempre os brilhantes, ou sempre os que estejam mais bem posicionados no seu céu, né? Então, eu utilizei uma distribuição estatística que foi criada pelo Tissales, né, que é um físico do CBPF no Rio de Janeiro. Essa distribuição ela foi utilizada na minha tese de doutorado na UFBA, que foi apresentada em 2015. E eu apliquei essa distribuição estatística de Tissales para as magnitudes absolutas dos cometas que foram observados no observatório de OMS. Especificamente, a magnitude que eu analisei foi a magnitude absoluta, que é a magnitude que o cometa tem no periélio. Utilizando a distribuição de Tissales, eu verifiquei que minha amostra é completa, ou seja, todos os cometas que puderam ser observados foram efetivamente observados, até 2 limites de magnitude. Eu separei minha amostra em cometas de curto e longo período. Uma definição dinâmica grosseira em relação a esses cometas é que cometas de longo período são aqueles cometas que têm períodos orbitais maiores que 200 anos, e os de curto, menor que 200. Claro que isso aí, como eu falei, é muito grosseiro, né? Estudos posteriores começaram a notar que havia certas diferenças existentes nos cometas de curto período e os de longo período. Mas, para comparação inicial, foi mais do suficiente. Então, a distribuição de Tissales me mostrou que minha amostra é completa até magnitude 11,2 absoluta para cometas de curto período e 8,7 para cometas de longo período. Então, eu usei essa restrição de magnitude dentro da minha amostra para poder fazer, a partir dela, né, as comparações estatísticas, ou seja, dentro desses limites de magnitude, minha amostra foi considerada completa. Então, a primeira análise que eu fiz foi comparar as magnitudes absolutas dos cometas. Então, eu verifiquei que cometas de longo período são sistematicamente mais brilhantes que cometas de curto período. Isso é um resultado conhecido, que foi confirmado nesse estudo. Mas eu também comparei o nível de atividade. O nível de atividade ele foi estimado através de um parâmetro chamado AF-Rho, né? O AF-Rho ele é um parâmetro que foi criado por um astrônomo chamado Michael Earth, né, para determinar a taxa de emissão de poeira de um cometa chamado cometa Boyle. Então, eu utilizei essa fórmula que está aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, talvez esteja muito pequeno, de um astrônomo amador italiano chamado Scamato, né? Então, ele definiu o AF-Rho através dessa equação. Foi a que eu utilizei para definir o AF-Rho. Então, eu calculei o AF-Rho no periélio, ou seja, como o cometa está mais próximo do Sol, eu estimei qual seria esse AF-Rho, através de uma outra equação que tem aqui no artigo. E eu verifiquei que dentro das minhas restrições de magnitude absoluta, cometas de longo período são, na mediana, 15,4 vezes mais ativos do que os cometas de curto período. 15,5, ou seja, o AF-Rho ao periélio, né, corrigido de ângulo de fase, é muito mais intenso para cometas de
longo período do que curto, ou seja, eles são muito mais ativos. Tá? A partir desse AF-Rho no periélio corrigido do ângulo de fase, pela função do Schneider, né, eu consegui separar, né, o nível de atividade dos cometas em 4 classes. Unusual, ou seja, não usual, típica, moderada e forte. E eu verifiquei uma coisa interessante, né, que dentro da minha amostra, 72,7% dos cometas de longo período podem ser classificados como 72,7% dos cometas de curto período podem ser classificados como típico, ou seja, eles têm um nível de atividade típica. E bem menos para os cometas, ou seja, quase 20% a menos para os cometas de longo período, ou seja, é mais provável que você encontre um cometa típico, um nível de atividade típica, do que entre a amostra de curtos períodos do que a de longos períodos. A gente nota claramente isso quando você analisa o histograma. Né? Aqui a gente tem o histograma do AF-Rho ao periélio dos cometas da minha amostra. Então, em A, aqui nesse canto superior, no frame superior, você tem os cometas de curto período. Né? A gente consegue notar que nesse intervalo que seria o típico, você tem uma pujança em comparação com, por exemplo, os cometas de longo período, onde isso está bem distribuído. Né? Ou seja, as classes estão bem distribuídas, enquanto que a gente nota que, inclusive, tem um intervalo onde não tem nenhum objeto se entrou. Né? Outro resultado que é bem interessante desse estudo foi relativo aos outboosters, né? Que a gente sabe que os cometas têm saltos de brilho. Né? Um exemplo agora é o 12P Pons-Brox, né? Que já teve 4 outboosters, se não me engano. Né? O último foi agora, dia 14 de novembro. Uma coisa que a gente verificou foi que os cometas de longo e curto período, eles têm uma distribuição do salto dessas magnitudes de pico, né, depois dos outboosters, que são similares, ou seja, cometa de longo período e curto tem distribuições que são estatisticamente similares. E o valor mediano, né, considerando a amostra reunida, o salto típico, né, o valor mediano desse salto de brilho é de 1 magnitude, né? E o intervalo é entre 0,2 e 0,9, né? 2,9 magnitudes, ou seja, é o máximo que você tem, pelo menos na minha amostra. Outra coisa que é interessante, né, que eu acabei pulando aqui na ordem do abstract, é que a gente verificou a forma da curva secular de brilho dos cometas. Cometas de longo período e curto período têm curvas de luz que são simétricas, curvas de luz seculares simétricas. Para determinar isso, eu comparei os índices de atividade antes e depois do periélio de cometas de curto e longo período. Eu verifiquei que em ambas distribuições, a distribuição dos índices de atividade eram iguais, antes e depois do periélio. Isso tanto para cometas de curto e longo período, ou seja, as curvas de luz seculares são simétricas com relação ao periélio, pelo menos na boa parte da minha amostra. Quer dizer, na minha amostra, isso se mostrou correto. Voltando aos outboosters, um outro resultado que é extremamente interessante foi esse aqui, que na média você tem 0,6 outboosters por cometa de curto período e 1 outbooster por cometa de longo período. O que isso quer dizer? Que é muito provável, ou é mais frequente, ou mais provável, que você observe outboosters em cometas de longo período do que em curto período. Também a gente não verificou nenhuma evidência de periodicidade de outboosters nos nossos dados. Tem astrônomos, por exemplo, amadores, como, por exemplo, Richard Milles, da British Astronomical Association, que especula que o cometa, aliás, o Centauro extremamente ativo 29P Schwarzman-Waxman, tem outboosters que são repetitivos. Eu, pessoalmente, não acredito muito nisso, porque aquele objeto é muito complexo, tem várias frequências ali no sinal. Você, por exemplo, estimar o período de rotação daquilo é extremamente complicado. Eu tentei estimar, eu achei um período de rotação quase como 24 horas, que não é
não é um aliás associado à rotação da Terra, não é, mas várias pessoas tentaram encontrar o período de rotação e encontraram períodos de rotação que vão de dias, dezenas de dias até horas, né? Eu fui um dos que encontrou na casa de horas. Então, acreditar que os autoboosters são periódicos e tem alguma ligação com o período de rotação é algo que ainda pode ser debatido, né? Porque não se sabe exatamente qual é o nível de comensurabilidade com o período de rotação do próprio 29P, que, aliás, não se conhece. De qualquer maneira, uma coisa que é interessante é que há uma evidência, mesmo que fraca, que há uma correlação entre posição em relação ao periélio com a ocorrência de autoboosters. A gente verificou que o cometa 4P teve, em várias passagens, desde 91 até 2010, mais ou menos 2011, enfim, autoboosters, né? Sempre um pouco antes do periélio, sempre teve um autobooster. Isso pode significar alguma coisa, como pode também significar nada, pode ser apenas uma mera coincidência, mas é uma coisa que é interessante se observar. Se cometas, por exemplo, periódicos, né, claro, né, eles têm autoboosters mais ou menos numa mesma fase, antes do periélio ou depois do periélio. Uma outra coisa que é interessante é que o pico de magnitude do autobooster ele não tem nada a ver com a F-RHO, que está ligado à taxa de emissão de poeira. Cometas muito ativos, cometas strong, podem ter pico de magnitude iguais a cometas unusual, ou seja, cometas fracos, por exemplo, do unusual fraco, ou típico, não tem correlação com o nível de atividade, né? Algumas coisas que são interessantes a gente analisar aqui no estudo, né? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de imagem dos cometas, né? Que foram observados com aquele telescópio refrator. Aqui a gente tem, no quadro de cima, um cometa unusual, mais forte, de curto período, que é o 246P NET. E um cometa unusual, forte, que seria o C2011 L4 Pan-STARRS, né? Os dois observados com esse instrumento e as imagens têm a mesma escala de placa. Outra coisa aqui que é interessante a gente destacar exemplos, por exemplo, de cometas que são classificados como usual, typical, etc. Outros, né? Por exemplo, uma coisa que eu quero destacar é o cometa 21P Jacobini-Zinner, né? Com os dados do nosso colega Alphonse, a gente verificou que o cometa Jacobini-Zinner ele tinha um nível de atividade unusual, ou seja, não usual, forte, alta para um cometa de curto período no período de 2012. Mas ele passou para o nível moderado em 2018. Qual foi a razão disso? A razão, muito provavelmente, é a ocorrência de autoboosters, mas autoboosters de longa duração, não são eventos esporádicos, como, por exemplo, ocorrem com o 29P, que tem autoboosters que duram minutos, tem outros que duram dias. Esse que acontece no 12P, Pons Brox, duram semanas. O que eu estou analisando agora, ele teve um pico dia 14, eu estou acompanhando até hoje e ele está diminuindo muito lentamente o seu brilho. Mas no Jacobini-Zinner, períodos autoboosters de longa duração muito provavelmente causaram essa passagem do cometa de moderado para unusual. Outros exemplos são o cometa C2010 S1 linear e o cometa C2009P1, né? Eles são os extremos do nível de atividade forte, né, para cometas de longo período. E o cometa que é o campeão da amostra seria o C2014 Q2 Lovejoy, né, que era o mais ativo de toda a amostra de cometas de longo período. E é classificado como unusual, né, não usual. Todos os fragmentos de cometa, como, por exemplo, o C2009 Y4E, 332PA, e esse cometa, que é o 209P linear, eles são unusual, mais fracos, né? Que eles têm um nível de atividade muito baixo, né? E aqui algumas curvas de luz que são interessantes a gente mostrar, né? Essas aqui, por exemplo, são curvas de luz dos seculares, os quadros A e B são curvas de luz seculares de dois cometas. O primeiro é um cometa de longo período, que é o C2016A8 linear, que é um cometa típico,
E eu não coloquei a curva de luz como a gente está acostumado a ver em sites como o COBS, por exemplo, né? Mas o que você tem no quadro A? A gente tem aqui esse ajuste vermelho, né, com o qual a gente pode obter o índice de atividade. Ele cresce porque é antes do periélio, decresce porque é depois do periélio. E esse aqui seria o AF-Rho corrigido de ângulo de fase e uma equação que o ajusta. Do topo dessa equação aqui, eu consegui obter qual seria o valor do AF-Rho no periélio, né, que foi usado para fazer as comparações estatísticas de nível de atividade. Mesma coisa aqui para o cometa Brownington 154P, né, que é um cometa típico, né? A gente vê uma curva bonitinha aqui, né, do AF-Rho. E para terminar, uma coisa que é interessante aqui é a gente comparar, por exemplo, dois cometas aqui, né? Um cometa que eu consegui classificar como forte, né, como eu já tinha comentado, que é o C2010S1 linear, que seria o quadro A, né, em cima, né? E aqui você tem o quadro B, que é o cometa Hale-Bopp. A gente nota nos dois cometas, né, que são os pontos, né, esses círculos, essas bolinhas, que há uma espécie de variação de magnitude que parece curvas, né, como se fossem curvas de luz de asteroides, né? E a pessoa olha e vai pensar, nossa, isso está associado a algum tipo de rotação. De fato, os dados do quadro B, do cometa Hale-Bopp, eles foram obtidos por um astrônomo chamado William Liller, né? Que é um astrônomo estadunidense, mas que viveu há muito tempo lá no Chile, trabalhava no Instituto Isaac Newton. Então, ele, com o telescópio, o Smith newtoniano dele, da MIDI, ele fez observações do Hale-Bopp, lá em Valparaíso. E a gente consegue perceber claramente, nesse período observacional que eu considerei, que o nível de atividade do cometa Hale-Bopp é menor do que desse C2010S1. Né? A inclinação da reta é menor para o Hale-Bopp do que para esse cometa. Mas a gente nota o mesmo comportamento, né? Ou seja, ondulatório aqui. Agora, o que é interessante? Teve um artigo publicado há alguns anos atrás, da UOMAC, da Universidade da Flórida, acho que da Universidade Central da Flórida, que diz que nesse intervalo de tempo desses dados que eu analisei, o cometa Hale-Bopp estava gerando jatos e fãs, né, que são leques, né, que surgiam nas regiões mais centrais da coma. Ou seja, isso não tem exatamente a ver com outboosters ou qualquer modulação associada à rotação do núcleo, mas a formação de jatos e fãs, né? Isso também pode estar acontecendo aqui, porque na realidade, ó, esse aqui é o único outbooster que eu consegui detectar em toda a campanha observacional do nosso colega C2010S1. Então, não é por causa de outbooster que você está tendo essas variações de brilho aqui. Muito provavelmente é a formação de jatos ou fãs, fazendo uma analogia com o cometa Hale-Bopp. Então, eu agradeço, para variar, pela atenção de todos e a gente está aberto à colaboração de quem estiver interessado, né? Que tiver um telescópio, com CCD, vontade de observar cometas e asteroides, né? E agradeço imensamente pela atenção e a oportunidade de divulgar nosso trabalho.